Gente, bom dia. Vamos orar para começar a aula. Amém? Senhor Deus Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã, Senhor, linda, maravilhosa na Tua presença, Pai. Ô Senhor Jesus, queremos agradecer, meu Pai, pelo sopro de vida, por termos acordado hoje, Senhor, pela liberdade, Senhor, em Te buscar, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Pai, pelo Teu amor e Tua misericórdia que se renovam a cada manhã, Senhor. Eu Te peço, Pai, que nessa manhã, Senhor, traga nossos irmãos que estão vindo, Senhor, em segurança, Senhor, e que o Senhor venha incendiar, meu Pai, não só a EBD, mas o culto que vai vir, Senhor. Toma em Tuas mãos, Senhor. Toma em Tuas mãos a minha vida, Senhor, que eu esteja aqui apenas como um canal, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E que essa aula, meu Pai, venha falar tremendamente, Senhor, porque eu sei que o Teu Espírito Santo, meu Pai, está aqui, meu Pai, guiando, Senhor, guiando tudo, meu Pai. E eu Te agradeço por tudo, Pai, porque não vai ser uma simples aula, meu Pai, porque eu sei que o Teu Espírito Santo, Senhor, está aqui, Senhor, ministrando corações, Senhor. Então, nos dê um coração ensinável, Senhor, nesse momento, meu Pai. Dê um coração, meu Pai, que venha aceitar o novo de Deus em nós, Senhor. Ou até mesmo, meu Pai, aquilo que pessoas aqui nunca ouviram, meu Pai, que venham penetrar no coração, Senhor, e fixar, fazer morada a palavra, Senhor. Em nome de Jesus é o que eu Te peço e Te agradeço. Amém. Amém. Bom, a lição de hoje é a lição 9, que fala a vinda de Jesus em glória, que fala da segunda vida de Jesus depois da grande tribulação. Então, assim, para dar uma introdução, para não ficar repetitivo, eu não coloquei a introdução aqui, porque a introdução basicamente é: Jesus virá após a grande tribulação para colocar seu reino milenar, amém? Então, vai ter todo aquele conflito do anticristo já reinando, acontecendo tudo que o Toinho falou na semana passada, os eventos que foram escritos sobre a grande tribulação. E a partir disso, vai chegar num ponto de tal conflito, principalmente a questão com Israel, que é quando vai vir Jesus em glória, para implantar seu reino milenar. E vai acontecer grandes coisas. Uma delas, já por si só, é a vinda do Senhor. Por quê? A vinda do Senhor, ela não vai ser como a primeira. Qual foi a primeira? Quando Ele veio como um bebê, numa virgem, nasceu de uma virgem, ninguém viu, Ele veio numa situação muito peculiar para quem viria a reinar, como muitos judeus ainda acreditam que Ele viria para operar e dominar esse mundo da maneira deles, né? Então, assim, a primeira vinda do Senhor, Ele veio o quê? Como um cordeiro sacrificial para ser humilhado por nós, sabe? Como sacrifício por nós. E quando Ele veio, poucos viram. Quem testemunharam ali foi a mãe, naquele curral ali onde Ele nasceu com os animais. Foi a mãe, José, os três reis ou pastores, como vocês melhor gostam de colocar. E eles testemunharam. A partir disso, Jesus subiu, ressuscitou e subiu. Então, assim, essa vinda do Senhor, para deixar bem claro, e em diversas passagens, tanto no Antigo e no Novo Testamento, ela vai relatar que vai vir em glória, gente. Ninguém vai ter dúvidas de nada. Todo olho verá, todas as nações verão. Todos, gente. Ah, mas vai ter dúvida? Eu lembro que até, por curiosidade não, eu vi uma série que tinha lançado no stream, né? Falando do Messias, que... Assim, a sinopse era ele voltando, eu achei interessante. Eu falei, vamos ver, né, se é interessante. Só que a série toda, ele colocou, assim, para sugestionar se será que é Jesus vindo, será que não é Jesus vindo. E muita gente questionou, assim, essa série, no sentido de que, será que Jesus vai vir dessa forma, meio com dúvida? Ele não vai vir, não vai ter dúvida nenhuma, gente. É algo que Ele vai vir de tamanha glória, Ele veio como cordeiro, Ele vai vir como leão de Judá, guerrear com seus anjos. O céu vai se abrir, vai ser sinal do céu, não é no céu, sinal dos céus, que a gente nem tem como imaginar como vai ser exatamente essa glória. Mas a Bíblia já diz que todo olho verá, todo mundo, todas as nações. E hoje a gente sabe que é possível, de qualquer forma, se a pessoa estiver em casa,
tudo bom? De qualquer forma, se a pessoa estiver em casa, tem todas as maneiras de ver. E assim, em vários aspectos da Bíblia, tem muitas situações que aconteceu um evento, que, vamos dizer, causou um terremoto e todo mundo sentiu ao mesmo tempo. Ou todo mundo daquela localidade sentiu. Imagine a segunda vinda de Jesus em glória, quando fala que todas as nações verão. Gente, é muito tremendo. Eu fazendo isso daqui, e, gente, você sabe que eu sempre choro aqui na EBD, já é de praxe, porque é algo muito lindo. A Bíblia é algo muito lindo, a palavra de Deus é algo muito lindo. O como Jesus é revelado do Velho ao Novo Testamento, sabe? E é muito lindo como Jesus escreveu a história, sabe? O como ele tem se revelado para nós e como tem se cumprido. Amém? Pessoal que chegou, peço silêncio, por favor. Obrigada. Sente-se, por favor. Tudo bom, meu amor? Passa, por favor, Ju. Então, mais uma vez, porque eu já falei muito e foi a introdução, ele vai vir após a grande tribulação, a vida em glória dele vai vir após a grande tribulação para operar seu reino milenar. Aqui a gente tem a literatura bíblica em classe, que faz referência a Mateus 24, 29 e 30. Prestem atenção, 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra, ou algumas traduções falam nações, se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Gente, é muito tremendo. Vocês conseguem, o ser humano consegue imaginar essa cena? Depois de uma aflição daqueles dias, que se refere à grande tribulação, o sol se escurecerá por completo, gente. Se a gente está num dia e o sol se escurece por completo, já imagino, isso é extremamente assustador. A lua não dará sua luz e as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas. Eu nem imagino, sinceramente, mas assim, aqui fala, então aparecerá do céu o Filho do Homem, e todas as nações ou tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Por quê, gente? Imagine numa situação onde pessoas se renderam ao sistema do anticristo. E acontecendo essa cena, sabe? A cena dele aparecendo com grande glória, e todos verão. E alguns estudiosos até mesmo relatam mesmo, quando falam se lamentarão, em algumas passagens, pessoas vão sair querendo desejar morte, querendo se esconder, porque, gente, não vai ter jeito. Ele vai vir aquela sensação de, eu nem imagino a sensação que possa passar na cabeça de uma pessoa que é ele, sabe? É Jesus vindo. E essas pessoas se renderam. Para quem está com Cristo, para quem passou pela grande tribulação e vendo Jesus vindo com a sua glória, cara, a pessoa devia se rasgar, meu Deus, eu devia estar muito feliz, falando, até que enfim, meu Deus do céu. Eu nem sei a alegria, o tamanho da alegria que vai ser para essas pessoas que, estando na grande tribulação, passou por tudo isso, pessoas que morreram de fome, eu estava quase desnutrida por não ter cedido a esse sistema, e vi Jesus vindo assim, como noivo, sabe, que cuida, sabe, da noiva, vindo buscar a noiva. Gente, é tremendo demais. Passa, Ju, por favor. Apocalipse 19, 20. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos, para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que adiante dela fizeram os sinais com que enganou. Os que receberam o sinal da besta o adoraram, a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Aqui fala, essa parte aqui fala quando Jesus vem, da segunda vinda, e guerreia no exército. Eu vou mostrar, essa parte eu vou se aprofundar da segunda parte da aula. Mas, basicamente, quando o Senhor vir, ele vai lutar com esse sistema que foi implantado aqui,
com o falso profeta e o anticristo, e a partir disso ele vai lançar os dois para o lago de fogo e enxofre, amém? Mas eu vou entrar isso na segunda parte da aula, pode passar, Ju. Senão eu tenho medo de não dar tempo, né? E você já viu, eu falo muito e tem muita coisa. Aqui, Apocalipse 21:3. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e a grande cadeia em sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos e lançou no abismo, e ali o encerrou e pôs o selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco tempo. O que aqui está dizendo? Se o falso profeta, depois que, vou ficar recapitulando, gente, porque é muita passagem, é muita informação mesmo, por isso que eu estou simulações, assim, vídeos para maior entendimento do que eu ficar repetindo um monte de versículo para vocês não entenderem. Vou tentar explicar da forma mais simples. Vai vir a segunda, depois da grande tribulação, vem a segunda vinda de Jesus, ele guerreia, vai ter uma grande batalha, que é chamada a Batalha do Armagedon. O falso profeta e o anticristo, com todos que estavam no sistema que se renderam, vão para onde? Para o lago de fogo. Estão acompanhando, né, gente? Eu não estou falando. Vão para o lago de fogo. E Satanás? Ele vai para onde? Aqui que fala de Satanás. Um anjo poderosíssimo, que fala aqui, o anjo poderosíssimo vai vir com uma chave de uma grande cadeia e vai aprisionar num abismo, um abismo. Vai aprisionar Satanás num abismo durante 1000 anos, aonde vai acontecer o milênio. Após esse milênio, eu não quero antecipar as aulas, vocês vão ter que vir nas outras aulas para saber, mas depois desse milênio, ele vai vir novamente e realmente ele vai ser derrotado. Mas assim, vai ter um milênio, ele nesse tempo do milênio, ele vai ficar preso, aprisionado. Amém? Pode passar, Ju. Aqui fala, Jesus voltará e todos os verão. Não tem muito mistério, eu ia ficar repetindo mais do mesmo que aparece para vocês na lição, e eu incentivo, todos os professores incentivam e vão incentivar, gente, procurem, sabe, procurem ler em casa, sabe, pega o que vocês já têm aí, esse papelzinho que o pastor Natanael faz com tanto carinho, vai lá, sabe, faz lá o deverzinho de casa, vai buscando, porque é muito incrível, porque realmente se você for ler de forma genérica, você não vai entender, entendeu? A gente tenta o máximo possível trazer de uma forma muito de fácil entendimento, para abrir um pouco a mente de vocês a partir daqui, mas vocês precisam procurar, sabe? Procurar realmente estudar em casa, tá bom? Amém? Aqui fala o primeiro tópico, Jesus voltará com poder e glória. Eu vou pedir rapidamente para abrir em Apocalipse 1:7, Daniel 7:13, Daniel 7, que é o 13:14, e 1 Tessalonicenses 3:13, Mateus 24:42. Eu quero que os corajosos leiam assim. Primeiro que achar Apocalipse 1:7, por favor, levanta a mão que eu vou levar para você ler. A pastora tem vantagem, a pastora é rápida, hein? Foi, pastora? Achou? Peraí. Quem achou? Peraí. Ela achou aqui, peraí. Acho outro aí só, que eu vou te ler. Pode ler? Pode ler. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até mesmo os que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre si. Sim, amém. Amém. Quem achou o próximo, por favor? Daniel. Calma aí. 13 e 14, né? Em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo como as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno, que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. Amém. O próximo, quem achou, por favor?
Neide, via Neide. Para confortar o vosso coração, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Mas considera isto, se o pai da família soubesse o que bem viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Amém, glória a Deus. Então, todos, Daniel, do Velho Testamento, Tessalonicenses, Mateus e muitos outros, gente, tem muitos outros. As menções da segunda vinda de Cristo, tem mais de 300 menções da segunda vinda de Cristo. No Novo Testamento, então, nas cartas, eu acho que só Filemão não se refere à segunda-feira, porque Filemão é algo bem pontual ali, mas em todos tem alguma referência da segunda vinda de Cristo. Então, assim, todos se referem falando que o Filho do Homem, quem é o Filho do Homem? É Jesus, vai vir em glória e todo olho verá, todas as nações, todas as tribos, o que está na sua versão aí, todos verão a Cristo vindo. Não é algo pontual, ele vai vir só em uma partezinha lá, bem timidozinho, não. Ele vai vir como um leão da tribo de Judá com seus anjos e todo olho verá. Tudo mudará, o céu mudará, tudo, gente. É algo que tudo vai mudar, tudo vai mudar. E a gente não consegue imaginar visualmente. Pode passar, Ju, acho que o próximo é o vídeo. Deixa eu ver. Ah, não. Aqui fala, o cortejo que acompanhará o rei. Fala em Apocalipse 19:11 aqui. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e que estava sentado sobre ele, chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. João registrou em Apocalipse uma visão de um cortejo real que acompanhará Cristo em sua vida em glória para assumir o governo total do universo. Ele virá como um rei dos reis e senhor dos senhores, e regerá as nações com vara de ferro, símbolo de autoridade absoluta. Está em Apocalipse 19, do 12 ao 16. O que fala aqui? Como eu já antecipei para vocês, ele vai vir com um cortejo real. O que significa isso? Ele vai vir com todos os anjos, sabe? Vai vir com todos os santos, vai vir com grande glória, vai vir como... Vocês com certeza viram diversos filmes de guerra. Imagine, sei lá, o filme que você mais viu que tem aquela cena onde o rei vai na frente e vai tantas pessoas atrás que não tem como ver o final dela. Então, imagina isso muito mais vezes glorioso do que algum olho humano retratou em algum filme. Pode passar, Ju. Calma aí, está carregando o filme, tem que ter paciência. Aqui, eu já vou vir lá perto da Ju, aqui, gente, é tudo assim, só uma simulação para vocês terem um certo entendimento, só para a gente sentir um pouco. Eu vi essa simulação, gostei muito, já vi não sei quantas vezes. Só para a gente entrar um pouco, sabe, tentar visualizar mais ou menos. É claro que eu acho que qualquer tipo de filme, apesar de inteligente que o homem chegou, na parte cinematográfica, né, não vai conseguir retratar o que vai acontecer naqueles dias. Mas a simulação eu achei muito legal. Eu quero mostrar para vocês. Ju, pode soltar, por favor? Gente, eu orei muito para não ter anúncio do YouTube. Se aparecer sem querer, porque é o YouTube, que eu tive que fazer online, pode botar, Ju.
Amém. Muito legal, né, gente? Eu já vi não sei quantas vezes esse vídeo. Deixa eu voltar aqui. Então, vamos continuar. Aí seria a vinda de Jesus, que todo olho, todas as nações verão. Então, deixa eu respirar. Jesus voltará para dar a devida recompensa aos ímpios, para livrar Israel do extermínio. Deixa eu beber água, gente, um segundo. Aqui, falando primeiro aqui, a recompensa dos ímpios. Aconteceu a segunda vinda. Aqui fala, nunca a depravação e a iniquidade e as blasfêmias contra Deus foram tão acentuadas como no século 21. A corrupção, a injustiça, a ganância vem sendo praticada com respaldo legal e institucional, ignorando as leis de Deus. O casamento é desprezado e a família, Gênesis 2:24, está sendo substituída por configurações que não obedecem ao padrão bíblico. Além disso, a corrupção que destrói grandemente não tem limites, assim como a violência. Jesus castigará severamente os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu estava estudando a lição, essa parte, eu lembrei, a gente lá na conferência de jovens, eu falando com as meninas na primeira ministração lá que a gente teve na festa do pijama, né? E que eu quero falar para vocês que eu perguntei a mesma coisa para elas. Ficaram com aquela cara tipo, hã? Mas eu vou perguntar para vocês. Eu perguntei para elas. Temos, em média, 7 bilhões de pessoas. As meninas ficam, tá? Não sugestão, por favor, porque vocês já sabem. Temos, em média, 7 bilhões de pessoas no mundo. A minha pergunta é, quanto vocês acham que se relacionam com Deus? Temos, em média, 7 bilhões de pessoas no mundo. Quantos vocês acham que se relacionam com Deus? Chuta o número aí, gritando aí. Qualquer número. 3 o quê? Bilhões? Tá. Quem mais quer chutar? Só chuta alto para não levar o microfone para aí. 1 bilhão, tá bom. Quanto? 8 milhões? Tá bom. Então, o que eu respondi para elas, que elas ficaram falando mesmo, 1 milhão, 1000, falaram 1000 ainda, eu falei, meu Deus. Eu falei, caramba, essa daí é bem estreita mesmo. Mas o que eu respondi para elas, que elas ficaram com uma cara, tipo, eu falei, temos em média 7 bilhões de pessoas, e as 7 bilhões se relacionam com Deus. Ué, mas calma aí, todo mundo vai para o céu então? Não. As 7 bilhões de pessoas se relacionam com Deus de um jeito ou de outro. Ou você se relaciona realmente com Deus, ou você se relaciona de uma forma passiva, indiferente, se colocando, sendo inimigo de Deus, em forma indiferente. Quantas pessoas vivem, eu conheço Deus, mas assim, vivem de forma indiferente. Então, assim, nós fomos feitos, eu até botei o que exatamente eu falei para elas, que eu achei bem legal, que o Espírito Santo falou referente a isso lá, e eu quero passar para vocês. Você pode não adorar Ele, mas você acaba se relacionando com Ele de uma forma passiva, indiferente, sendo inimigo dEle. Todo ser que existe adora alguém, porque fomos criados para sermos adoradores, obedientes, feitos para amar.
Mas aí vem a pergunta, você adora, você ama, mas você adora o quê? Se você não ama Deus, você está amando o quê? Vocês entenderam? Então, assim, de uma forma ou de outra, todos se relacionam com Deus, mas você vai se escolher. Porque, assim, fomos feitos para amar, gente, adorar alguém. É muito fácil, por exemplo, quando a gente... Eu vou dar um exemplo mais profundo dessa terra, um amor. O próprio filho. Quem tem filho aqui? Quem é mãe e pai aqui? Assim, tem filho? Então, bastante gente. Então, assim, a gente fica vendo isso... Porque o que eu vejo nas pessoas, principalmente hoje em dia? Eu vejo nas pessoas que, quando fala, Jesus castigará severamente os que não obedecem ao Evangelho nosso Senhor. Mas como assim? Porque eu vejo que, hoje em dia, as pessoas, qualquer pessoa que morre, a pessoa bota uma asa, uma montagem de uma asa entrando para o céu e todo mundo vai para o céu, tipo, vai chegar lá na porta e vai, é brincadeira, Jesus é amor, aquele papo de inferno, é brincadeira, brincadeira. Não é brincadeira, gente. Não é brincadeira, de verdade. A gente, quando fala aqui Jesus... eu estava conversando com uma pessoa e eu vi alguém ministrando, que isso me tocou muito. Porque a pessoa vê isso, tem essas pessoas que falam assim, não, é impossível, porque a época da graça é amor, e Jesus é amor, e Ele não vai castigar ninguém, e é amor. Deus do Velho Testamento era severo, era mau. Só que eu te pergunto, eu perguntei aqui quantos que tem filho? Quantos tem filho aqui de novo? Só para eu ver. Eu falo para vocês, eu vi alguém ministrando que eu achei extremamente interessante. A pessoa bota a ira e o amor extremamente distantes. Só que, por muitas vezes, elas andam até mesmo juntos. Vocês que são os pais, qual o seu instinto? Aquela parte de instinto mesmo, qual o seu instinto quando alguém bate no seu filho? Se alguém for bater no seu filho, é de defender ele, certo? É de defender, é de proteger, é de comprar a briga dele. Então, assim, você ficar irado porque alguém está indo o quê? Contra o seu filho, que você tanto ama. Então, aqui, quando Jesus veio como cordeiro, viveu nessa terra, ele foi humilhado, sabe, por amor a nós, ele deu Jesus para se tornarmos não mais inimigos deles, mas o quê? Filhos de Deus. De inimigos, eles colocaram o quê? Nós somos filhos de Deus. Aqueles que reconhecem Jesus como único suficiente Salvador e realmente entregam essa vida, reconhecem. Aqui ele está colocando em qual situação? Pessoas que, beleza, eu sei que Deus existe, mas eu estou querendo virar aqui. Não, quero viver indiferente a esse Cristo. Pessoas realmente assim, que chegaram num ponto... Pessoas realmente que vivem diferente a Deus, gente. Não tem essa forma. Não tem um crente mais ou menos. Não tem. O morno, a palavra já diz ele o quê? Vomitará. Pessoas, talvez, na igreja que vivam como mornos e Jesus, a vontade dele é vomitar. Então, assim, ou é aquela pessoa que realmente tem um relacionamento com Deus, aquela pessoa que ama a Deus, sabe, que se entrega para o Senhor, ou você está se colocando como inimigo de Deus. Ai, mas que pesado, eu estou me colocando como inimigo, por quê? Porque você está dizendo não ao sangue de Cristo, não ao sacrifício que Ele fez. Você está negando ao sangue de Cristo, você está se colocando, o exército de Jesus está aqui, você está falando assim, não, tá, eu vou para aquele lado ali. Automaticamente, você vai ser bombardeado, por quê? Porque Ele não vai querendo atacar você. Na verdade, ele vai estar querendo atacar quem? O exército de Satanás, o exército do anticristo, o sistema, sabe? Que se colocou contra o Filho de Deus, o Filho do homem. Então, assim, você automaticamente vai se colocar nessa posição, entende? Então, isso quando eu estava estudando, eu me lembrei essa questão das pessoas, que eu estava ministrando para elas, e eu queria colocar isso com vocês. Pode passar, Ju. Aqui fala a batalha do Armagedon. Então, assim, gente, isso é muito demais, gente. Lê a Bíblia, por favor, porque é muito bom. O Velho Testamento é muito bom também, lê porque é muito bom. Mas você se aprofundando realmente nos detalhes de como vai acontecer, como está tudo ligado, é muito especial, gente. Depois da segunda vinda, vai vir a batalha do Armagedon. A guerra de Deus em favor aos seus filhos. O Armagedon, ele significa, assim, principalmente essa palavra,
que é o que vai acontecer, a guerra de Deus em favor aos seus filhos. Terceiro tópico, o anticristo se voltará contra Jesus, Apocalipse 19:19. O fim da batalha do Armagedon e o julgamento divino, o juízo final. Então, assim, eu botei assim por quê? Porque eu encontrei um vídeo muito legal que explica e simula ao mesmo tempo com versículos, explicando esses acontecimentos. Porque eu achei muito, muito, muito legal. Então, assim, eu queria passar para vocês. Vocês vão entender muito melhor do que eu citando vários versículos, porque com certeza seria muito mais difícil a compreensão de vocês do que vocês vendo algo que simule. Passa, Ju? Não, passou não, meu amor. Tá certo. Então, quando a gente fala da Batalha do Armagedon, em muitas passagens, se refere realmente a um lugar que existe, gente. Que existe. Você não sabe, você sabe agora que refere realmente a alguns lugares que existe, que estudiosos também dizem, a palavra diz, que vai acontecer principalmente num lugar chamado Armagedon. Armagedon. Esse Ar, ali em hebraico, que é Armagedon, esse Ar significa montanha ou monte, e Magedon significa Megido. Então, existe realmente esse lugar, Monte Megido. E tem a palavra Armagedon, que a gente mais conhece, que é a forma grega que a gente conhece. Armagedon, a gente fala mais essa forma aqui. Mas, no final das contas, acaba sendo o que quer dizer essa palavra Armagedon em grego, que em hebraico é Armagedon, significa Monte Megido. Esse lugar realmente existe. Esse lugar é o Monte Megido. Não sei se vocês conseguem ver bem. Depois, se vocês quiserem, até disponibilizo o material, gente, mas não sei se vocês conseguem ver mais ou menos. É bem legal. Tem muitos vídeos, até mesmo no YouTube, de pessoas que são arqueólogos, visualizando realmente o local ali. E essas referências, ali em volta, tem o Vale de Josafá, que Josafá, ou Jeosafá, significa Deus julgará, e tem o Vale de Jereziel, que é tudo próximo e tudo dá essa referência em Apocalipse 16, Joel 3, eu acho que de 1 ou 3, Joel 3, ou Joel 1, e Zacarias 12, 11. Eles falam realmente da batalha mesmo que vai acontecer nessa época da segunda vinda, a batalha final. E pode passar, Ju. Até botei algumas situações. Por que esse monte também é especial na Bíblia? Porque foi aí que foram travadas memoráveis batalhas de Israel. Alguns exemplos. Baraque obteve a vitória sobre os cananeus e Gideão sobre os medianitas. Morreram 2 reis hebreus, Saul e Josias. E aqui é porque não dá para ver, porque ali, 24 quilômetros para lá, eles até explicam nos vídeos a forma da montanha. 24 quilômetros é Nazaré, o outro é outro monte, um monte muito especial também, que é o Monte Carmelo, que teve aquela onde aconteceu aquela batalha de deuses, vamos dizer assim, com Elias e os 400 profetas, que teve aquela situação, que foi realmente uma batalha de deuses, né? Vamos ver, então, qual Deus vai falar mais, e realmente Deus deu vitória para Elias ali, grandemente naquela situação. Amém? Então, isso é muito... Esse lugar foi travada grandes batalhas, memoráveis batalhas, onde Deus realmente interviu ali naquele lugar, entendeu? Grandemente, com a mão poderosa dele. Então, se refere muito a esses lugares, amém? Pode passar, Ju. Aqui tem outro vídeo, eu quero que vocês prestem atenção, porque ele vai falar também muitas referências, e vai aparecer ali também os versículos, tá bom? E ele vai contar como a forma do Armagedon vai acontecer com os versículos. Então, prestem atenção, ok? Pode botar, Ju. A Bíblia diz que durante os últimos dias do governo do Anticristo, Deus derramará sobre a terra a sua ira, com pragas e sofrimento a todos aqueles que o negaram e continuam nos maus caminhos. Porém, ainda assim, as nações não se arrependerão e ainda blasfemarão contra o seu nome. Então, no final dos 7 anos da grande tribulação, Israel será cercado no Monte Megido pelas nações que se juntaram ao Anticristo.
Em Apocalipse 16, o apóstolo João nos conta que os governantes do mundo todo se reunirão para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso, no lugar chamado Armagedon. E antes de continuar, vale a pena refletirmos sobre o porquê de Deus ter escolhido o Monte Megido para essa batalha. A palavra Armagedon vem do livro de Juízes, capítulos 4 e 5, no Antigo Testamento. Naquele tempo, o povo de Deus era pequeno diante dos inimigos, mas na batalha que ocorreu no Monte Megido, eles saíram vitoriosos. Portanto, o Armagedon é o símbolo de todas as batalhas onde os israelitas são inferiores aos seus inimigos, mas recebem livramento do Senhor. Quando seu povo é oprimido, o Senhor intervém para libertá-lo e lhe dar a vitória. E voltando ao livro de Apocalipse, o apóstolo João conta que viu o céu aberto e que dele vinha Jesus montado em um cavalo branco, seguido de todos os exércitos celestes. E em seu manto e em sua coxa estará escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em seguida, um anjo chama as aves do céu para um grande banquete em que comerão a carne de todos aqueles que se levantaram contra o povo de Israel. Porém, essa guerra não será como as outras, que chegaram a durar dezenas de anos. Na verdade, a batalha do Armagedon durará pouco tempo, pois os inimigos serão esmagados sem qualquer esforço por parte do Senhor. É nesse momento que será derramado sobre o mundo a 7ª taça da ira de Deus. Vamos ver o que está escrito. O 7º anjo derramou a sua taça no ar, e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono, dizendo: Está feito. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse, desde que o homem existe sobre a terra. A grande cidade foi fracionada em 3 partes, e as cidades das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia, e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e as montanhas desapareceram. Caíram sobre os homens, vindas do céu, enormes pedras de granizo, de cerca de 35 quilos cada. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível. Depois disso tudo, Jesus lançará o anticristo e o falso profeta no lago de fogo do inferno. E todos os homens que o serviram serão mortos e comidos pelas aves. Em seguida, Jesus aprisionará Satanás e estabelecerá o seu governo de 1000 anos na terra, onde governará juntamente com a sua igreja e também com aqueles que morreram durante a grande tribulação, por não terem se curvado ao anticristo. Esse governo de 1000 anos de Cristo desmente a ideia apresentadas em filmes e livros, de que o Armagedon é o fim do mundo. Ele não marcará a destruição do nosso planeta como muitos acreditam, pois segundo a Bíblia, a Terra é a morada eterna de todos aqueles que reconheceram Jesus como seu Salvador e fizeram a vontade do Pai. Veja o que está escrito: O Senhor ama quem pratica justiça e não abandonará os seus fiéis. Para sempre serão protegidos, mas a descendência dos ímpios será eliminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. É importante lembrarmos que este mundo será completamente renovado, para que o povo de Deus habite nele eternamente. O apóstolo João viu um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Isso mostra o quanto Deus é poderoso, pois ele irá purificar todo esse mundo que Satanás tentou destruir, removendo todos os efeitos do pecado. O Armagedon também não é a destruição da humanidade, porque uma grande multidão de servos de Deus, das tribos de Israel, vai sobreviver. E por mais que a Bíblia use a palavra mundo diversas vezes para se referir à Terra, a palavra mundo também se refere à nossa sociedade perversa e tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus. E é nesse outro sentido que o Armagedon será o fim do mundo, ou seja, o fim da corrupção do pecado. A Bíblia ainda conta que após os 1000 anos do governo de Cristo, Satanás será liberto da prisão e tentará pela última vez derrotar Jesus e o seu povo. Porém, ele será derrotado e lançado no lago de fogo, onde já estarão o anticristo e o falso profeta. Em seguida, todos os mortos se reunirão diante do Senhor para serem julgados, e aqueles que não tiverem seus nomes gravados no livro da vida também serão enviados ao inferno,
onde permanecerão por toda a eternidade. E você pode estar se perguntando: e quando tudo isso vai acontecer, pastor? Por mais que todos nós já estejamos vendo sinais do fim dos tempos, nenhum de nós sabe exatamente quando acontecerão essas coisas. O importante é permanecermos firmes com Jesus todos os dias. Você irá enfrentar muitas dificuldades, problemas e tentações para desistir dos caminhos do Senhor, mas o céu espera por você. Então fique firme e não desista, pois Cristo prometeu que estará com você até a consumação dos séculos. E quando você, que serviu a Jesus aqui na terra, estiver com Ele, você será recompensado com uma alegria que nunca irá acabar, pois na glória eterna não haverá dor nem sofrimento. Amém? Amém. Esse tópico também é bem legal, gente, que fala a separação dos bodes da ovelha. Aí já está se referindo à questão do juízo final, onde vai ter a separação dos bodes e das ovelhas, que se refere a Mateus 25, 31, 33. Fala: Jesus utilizou como exemplo as ovelhas e o bode para demonstrar a diferença entre os incrédulos e os crentes. Era comum as ovelhas e os bodes pastarem junto, todavia, na hora da tosquia, eles eram separados. As ovelhas são todos aqueles que, pela fé, aceitaram Jesus como único e suficiente Salvador, tornando-se filhos ou filhas de Deus. Os bodes são aqueles que rejeitaram Jesus Cristo e o seu sacrifício na cruz do Calvário, que está Mateus 25, 41, 46. Pode passar, Ju. Aí, é alguém bem simples, gente. A qualidade do vídeo é até péssima. Mas para vocês verem, eu peguei esse vídeo, que eu achei super simples a forma como ele fala. Realmente é um pastor de ovelhas mesmo, lá do sertão. E o cara pergunta como, assim, é um vídeo realmente sobre ovelhas e bode, como que se refere, como eles vivem, e é algo extremamente especial do porquê que Jesus deu a referência justamente de ovelhas e bodes. Eu vou mostrar, é bem simples ele falando, é até engraçado o sotaque dele. Bota aí, Ju, por favor. Por exemplo, qual a diferença que você reconhece aqui? A diferença do bode para a ovelha é que o bode ele não consegue andar junto. Não? Primeiro, o bode só anda sozinho e a ovelha já anda em grupo, anda junto, entendeu? Quando você pega um bode novo e coloca no rebanho com os outros, a recepção deles é cabeçada e chifrada. Quando você pega uma ovelha nova e coloca no rebanho, a recepção delas vai ficar se esfregando uma na outra para passar o cheiro do rebanho para aquela nova que está chegando. Rapaz, na questão da alimentação. Da alimentação, você coloca uma vasilha pequena, 10 ovelhas comem junto. Você coloca 2 bodes, eles não comem junto. Um bate no outro. E as ovelhas não batem? E as ovelhas não batem. O bode, ele urina nas mãos e aonde ele vai andando, ele vai deixando o fedor dele. Entendeu? A ovelha não, o carneiro não. O carneiro, ele tem uma glândula nas patas, que aonde ele passa, ele deixa um cheiro muito suave, bem sutil, que só as outras ovelhas conhecem, entendeu? Tremendo. Aí ele vai demarcando o lugar com as suas pegadas. Isso é real, É real aqui no sertão. A questão dos caminhos que você falou. Isso. Aí a pessoa que cuida das ovelhas aqui é chamada de pastor de ovelhas, né? Ele conhece o rebanho, sabe qual que faz parte, qual que não faz. E quando ele olha o rastro no chão, ele já vê a diferença do rebanho. Isso aqui é rastro, Os rastros delas onde elas vão passando, né? Pra cá. Aí ele já olha no chão o rastro, né? As pegadas. Aí ele vê, ó, no meu rebanho tem uma ovelha que tá doente. Ele sabe pelo rastro? No rastro, no meio da caatinga, no meio do mato. Ele não vê ovelha nenhuma, ele só vê o rastro. Fala, tem uma doente. Aí ele vai seguindo o rastro, quando vai ver a ovelha tá doente. Aí ele vai lá e passa um remédio, cura ela, coloca nas costas e traz pra casa. Jesus, ele fala que no final ele vai separar o bode das ovelhas. Entendi. Isso é uma prática aqui. O curral aqui é um só, mas o curral é dividido em 2. À noite, o pastor das ovelhas, ele pega o rebanho todo de ovelha e bode, coloca ali dentro e lá dentro ele separa. O bode fica de um lado e a ovelha fica do outro. Porque se deixar à noite, amanhece uma ovelha morta, porque o bode sempre mata uma ovelha, dando chifrado e tal. Então ele separa as ovelhas na hora de dormir dos bodes, entendeu? Chocado, tem que ter
Viu, gente? Que tremendo. E isso não está falando nem da Bíblia ali, ele está falando realmente sobre a ovelha e o bode. Então, por isso que eu quis mostrar, não realmente o pastor explicando, o pastor mesmo, né, ou alguém, teólogo explicando da ovelha. Eu quis mostrar uma pessoa realmente simples que cuida de ovelha e de bode. E é algo muito tremendo. Eu vi esse vídeo, eu falei, gente, eu preciso passar lá para eles, porque a forma dele de explicar é muito simples, sabe? E isso do aroma, dos passos, é incrível. E eu realmente não sabia. Porque o que a gente sabe? A ovelha segue o pastor, ela é obediente. A gente vê falando muito isso, assim. Mas essas formas técnicas falando sobre o aroma, sabe? Que a ovelha tem um aroma. A forma de convivência da ovelha é diferente dos bodes. Os bodes não comem junto. Os bodes, se botar uma vasilha para uma ovelha, todo mundo come, e se botar um bode ali, ninguém come, entende? A recepção do bode, a cabeçada, sabe, não ir, então, assim, cara, é muito tremendo. A forma como ele fala do pastor, que chega de noite, e ele separa as ovelhas dos bodes, é tremendo, é muito legal mesmo essa explicação que ele dá. E aqui fala... vai dar tempo, viu, pastor? Eu consegui fazer tudo. Pensei que não ia dar tempo. Fala. Era, né? Não, e é bem legal quando você pega essas referências e realmente vai ver, sabe, o bicho mesmo, ou quando ele fala da referência à videira, ou qualquer coisa assim que realmente existe. Quer falar aqui, né? Quer falar aqui? E tinha bode também? Meu Deus. Era aquele bode preto, Net? Meu Deus. Aí, ó, viu? Ó, pega a fita aí, ó. Nem o pai dela quis ficar com os bodes, gente. Ninguém quer ficar com os bodes, gente. Eles são teimosos, eles não convivem. Meu Deus, destruidor. Meu Deus do céu. Aí, muito bom, Net, obrigada. Tá? Aí, gente, alguém que realmente conviveu com ele e com o bode aí. Imagina, um troço fedorento no meio da noite, um bode preto. Deus me livre. Ai, tô fora, deixa as ovelhas mesmo. Então, até a Canete falando ali que o pai dela deu, cabo dos bodes aí. Não deu, acabou com os bodes. Ai, gente, mas entenderam a questão da ovelha e do bode, todo mundo? Beleza, então. Aqui fala preparação para o milênio. A próxima aula vai ser do milênio, vai ser até do Everton, meu marido, e ele vai falar sobre o milênio. Então, ele vai falar o que ocorrerá no milênio. Aqui, vamos dizer, aqui já fala uma referência depois... depois não. Que Satanás é preso por 1000 anos. Para onde irão os que foram derrotados na batalha do Armagedon? Segundo a palavra de Deus, eles terão 3 destinos diferentes. O anticristo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo, os seus seguidores irão para Hades, onde aguardarão o juízo final, e Satanás será preso no abismo por 1000 anos. Só para recapitular com vocês, é como eu disse. É porque aqui ele volta um pouquinho a lição, esse finalzinho. Então, mais uma vez, o que vai ocorrer? A vinda de Jesus em glória, todas as nações verão, vai ter a batalha do Armagedon, onde o Senhor vai vencer brevemente, até alguns estudiosos, na palavra mesmo diz, vocês podem estudar mais em casa, fala que não haverá noite, vai ficar dia o tempo inteiro, e alguns estudiosos, até mesmo na lição, falam um dia. Então, assim, vai ser breve, gente, não tem o que discutir, vai vir Jesus, vai acabar com tudo, enfim, anticristo, falsos profetas vão para o lado de fogo. E ele vai enviar um anjo poderoso com a chave em uma prisão para colocar o diabo preso nesse abismo por 1000 anos, ok?
e vamos ter esse período do milênio. Depois do milênio, teremos o juízo final. Ok? Teremos o juízo final. É onde... Pode passar, Ju. Aqui. Quem irá no milênio com Cristo? Todas as ovelhas de Cristo entrarão no milênio para reinar com ele. Os bodes serão lançados no inferno. Mateus 25, 41, 46. As ovelhas reinarão com Cristo por 1000 anos, literalmente. Alguns até têm discussão de que vive, o que não vem o caso. Eu estou passando a visão da igreja que vai ocorrer de forma literal mesmo. Literalmente, bem como os homens que não adoraram a besta, Apocalipse 24. Também entrará o restante das nações que escaparem da grande tribulação. Os ímpios só ressuscitarão para serem julgados no juízo final após os 1000 anos, Apocalipse 25, 6. Eu acho que acabou daí. Eu não coloquei, que geralmente nas aulas anteriores eu dava até pergunta, mas eu fiquei, gente, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Aí eu deixei de fazer as perguntas, mas eu espero que vocês tenham entendido. Eu acho que já deu a hora, né? Vamos orar. E não, 10 horas, ó, dava para... Alguém tem uma pergunta que quer acrescentar igual a Nete fez? Quer? Peraí, vou passar para a sogra aqui. Viu? Dava para botar pergunta. Eu fui mulher de pouca fé, né? Podia ter botado um monte de coisa. Ali fala, né, que quem ficará no milênio, né, as pessoas que estarão com Cristo. Mas vai ter o pessoal que escapou da grande tribulação, né? Então, também pode ter gente não cristã, né? É isso que eu estou... Não, que não se renderam ao anticristo. Aí eu fiquei com a dúvida aí, gente, porque... porque eu, na minha concepção, vai ter gente que não se... Assim, que... Isso, que não chegou a, por exemplo, eu tenho essa suposição de que vai ter pessoas que não aceitaram a Cristo, tá? Mas que irão ficar no milênio, e nesse milênio vai ter essa oportunidade. Isso é minha opinião, tá? É porque, assim, vai ter a grande tribulação e vai ter duas decisões. Ou você vai se render ao sistema do anticristo, ou você não tem aquilo, eu acho, gente, quando ter a grande tribulação, não vai ter, eu acho que o Pix é do anticristo, não vou fazer Pix. Eu acho que... Não vai ter. Você vai ser claramente decidir. Você quer seguir, não vai ser algo tipo, eu acho que não, me enganei, não. Você vai realmente... Então, assim, não vai ter isso de, não crente, não. Porque, né, porque como acredita a nossa igreja, arrebatamento foi. Os que, vamos dizer, ficaram, vai ter a oportunidade de não se renderem ao poder dos anticristos. Não vai se render. Então, assim, essas pessoas, se elas não se renderem, essas pessoas ficam no milênio. Agora, não tem como achar as que se renderam ao anticristo, não, entendeu? Não. É onde Jesus vai reinar mesmo. O milênio vai ser como se fosse, vamos dizer, o que, na verdade... o Senhor queria instituir para a terra no começo. O que foi, assim, pelo pecado que entrou no mundo, a gente não viveu esse período. Então, Jesus viria para reinar no milênio como, desde o princípio, teria que ser, sem pecado. Isso, aí depois vai ter o julgamento divino. Que porque confunde mesmo, por quê? Porque ele volta no final da lição, essa parte, então pode confundir mesmo. Mas assim, na parte da grande tribulação, não vai ter engano, gente. Você vai decidir se você quer ou não quer, entendeu? Não vai ter como. Aí sim. Gente, assim, isso, aí sim. Isso. Então, você não se rendeu ao sistema. Hoje em dia, gente, beleza, a gente não tem o sistema do anticristo operando, mas vamos dizer que você morra agora.
Você está no sistema do anticristo ou você não está? No anticristo não, você está com Cristo ou você não está? Entendeu? Oi, quer falar? E no meio da tribulação, muita gente que não é crente pode aceitar Jesus e não fazer o que o anticristo quer, não deixar ter a marca, né? Pode morrer de fome, perseguido, ser morto, e esses são salvos, né? É porque assim, gente, a gente fala de uma forma, morrer de fome, mas, gente, vai ser algo tão insuportável. Claro que, tipo assim, vai ser porque a gente, quando se fala da grande tribulação, fala de, tragédia e perseguição, mas também fala do derramamento do Espírito Santo como nunca teve na terra. Você bota aí avivamentos e avivamentos, nunca teve na terra, não tem, Estevão? Quem, em sã consciência, um ser humano seria apedrejado tranquilamente? Quem? Ninguém. Por que ele estava daquela forma? Porque ele estava cheio do Espírito Santo ali. Mas assim, gente, vai ser insuportável. Assim, se você não tiver o Espírito Santo, que vai ser... porque ali, o Espírito Santo não, né, gente? Porque a grande tribulação vai ser realmente... porque conflitos de pós, pré... gente, é porque tem essa... Fala aí, pastor. É porque eu esqueço que tem pós, pré, eu tenho visão. Mas o pastor vai falar. Fala, meu pastor, da visão da igreja. Vamos falar da grande tribulação, que isso causa muita dúvida para a gente. O evangelho ele vai continuar sendo pregado na grande tribulação, né? Por quem? Pelos 144 mil, né? E quem são os 144 mil? Está lá em Apocalipse 14. Vocês leem lá, vocês vão ver. Quem são? Interessante que há algum tempo atrás eu tinha uma grande dúvida quanto a isso. Porque quando houve a divisão das tribos, né? A tribo do norte e a tribo do sul, ficaram 10 tribos para um lado e 2 tribos para o outro, não é isso? Só que só quem voltou do cativeiro só foram 2 tribos. As outras 10 tribos se perderam no caminho. Então a gente não sabe mais, não tem como mais identificar as tribos. Então eu me colocava da seguinte forma: então eu também posso ser de uma dessas 10 tribos, não é? Opa, então eu posso também ser um dos 144 mil, não concordam comigo? Já que eu posso ser um dessas 10 tribos, então eu posso ser, não é? Não posso, já que se perderam? Eu não tenho como identificar. Você tem como identificar se você realmente é da tribo de Israel? Não tem, porque se perdeu. Mas aí, em Apocalipse 14, identificam esses 144 mil. Está aqui, deixa eu ver se eu acho aqui no versículo aqui certinho. São os testemunhos de Jeová, não são? Não. Ele identifica os 144 mil como homens que não conheceram mulheres, são homens virgens. Então, quer dizer, então não sou eu, então eu não vou ser um desses. Glória a Deus, eu não vou ser um desses 144 mil. Mas, porque, olha, é muito interessante, eu tinha na minha cabeça o seguinte: se eu ficar para a grande tribulação, não é porque eu necessariamente estou em pecado, é porque Deus me escolheu para isso, não é? Deus, na cabeça de Deus, o Everton suportaria a grande tribulação. Então, por isso ele ficou, não é? Não é? Ele suportaria isso. E aí, igreja, nós como igreja suportaríamos a grande tribulação? A igreja, olha, presta atenção, o evangelho vai continuar sendo pregado na grande tribulação. Logo a igreja vai estar lá. Se está sendo pregado, então tem igreja. Não é? Nós teremos representantes do evangelho na grande tribulação. Eu não estou falando que eu quero estar lá. Mas eu entendo que, de repente, a irmã Eliane suportaria. Não é? Eu acho que,
eu acho que o irmão Roberto suportaria. Não é? Eu não. Então, o irmão Roberto veio da presbiteriana, não é? Então, eu acho que ele suportaria lá, hein? Não é? Não é? Ó, te chamou de bode. Irmãos, olha só. Isso que eu estou falando para vocês aqui causa muita discussão, muita discussão. A única coisa que a gente tem certeza e que a gente tem que se apegar a isso é que Jesus vai voltar. E eu quero subir com ele. Ponto. Então eu tenho que perseguir isso. Eu tenho que perseguir isso. Em uma palestra eu fiz a seguinte pergunta, né? Estava um grupo de homens, eu fiz a seguinte pergunta: sezeis santo, assim como eu sou santo. Né? Jesus falou isso. E Paulo lá na frente fala: sejeis meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Aí eu pergunto a vocês: se alguém imitar você, vai para o céu? Então você tem que se consertar. Você está declarando que você é uma pessoa que está no erro. Então conserta o que está errado em você. E olha, para minha surpresa e até para mudança do meu entendimento, uma pessoa falou que sim. Se me imitar, vai para o céu. Eu tomei aquilo ali foi uma bufetada na minha cara. Doeu, né? Doeu. Então, quer dizer, a gente tem que se converter, gente, dos nossos maus caminhos. A gente tem que parar de brincar de ser crente. Porque senão o negócio não vai. Não vai. A Larissa está aqui doida para tomar o microfone da minha mão. Mas eu já estou querendo tirar a oferta. Obrigada pela participação, pastor. Mas, gente, só para acrescentar uma coisa, por favor. A gente fala de grande tribulação, eu já conversei com vários, e a gente perguntava sobre a grande tribulação, a pessoa falava assim: ah, não, porque vai sofrer perseguição e vai morrer, não, que me leve logo. Assim, gente, irmãos nossos estão passando por isso no outro lado do mundo. Países e países estão cada vez mais passando perseguição. Graças a Deus, ainda não estamos em perseguição no Brasil. Mas e se fosse? Entende? A gente tem que estar preparado para a vinda do Senhor. Independente, a gente pode muito bem, e, gente, procurem saber mesmo, sabe? Procurem estudar, sabe? Não fica só vindo aqui, fechei minha Bíblia e acabou, não. Estudem mesmo, sabe? Busquem saber. Quer falar, amor? Ih, é trêmido? É aquilo que eu tinha falado para vocês antes, de vocês não condicionarem, às vezes, como o pastor Natal falou, não condicionar o relacionamento com Cristo a determinadas doutrinas. Que nós tínhamos um pastor aqui, eu vou falar um nome que não tem nada a ver, que é o pastor Flávio Gabriel, que ele tinha um curso de escatologia, bem legal o curso dele, inclusive, e ele era um pré-tribulacionista daqueles pesados. Mas depois que ele começou a estudar muito sobre o tema, o que aconteceu? Adivinha? Ele mudou o posicionamento dele. Ele é meso. Ou seja, ele acredita que a igreja vai passar pelos primeiros 3 anos e meio, mas ele não acredita que a igreja vai passar pela grande tribulação. Mas eu estou cansado de ver pastores renomados e inteligentíssimos. O pastor Léo, que veio aqui, por exemplo, ele é pós. Ele acredita com toda a convicção, à luz da palavra de Deus, que a igreja passará pela grande tribulação. E se vocês estudarem sobre os reformadores, e essa visão que nós temos aqui sobre o pré-tribulacionismo é uma visão que foi propagada com a Assembleia de Deus. É uma visão novinha. Porque se você pega, por exemplo, Jacó Armínio, se você pega os grandes reformadores, o próprio Martinho Lutero, Calvino, eu não vou falar muito de Calvino aqui, que é para polêmica, né? Mas eu estou querendo dizer o seguinte: grandes reformadores e teólogos do passado, todos eles, Jonathan Edwards, todos eles, sem nenhuma dúvida, eram pós-tribulacionistas. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Caramba, você tem uma gama de pastores super renomados, estudiosos, teólogos de respeito, que pensam de uma determinada forma. É porque deve ter algum sentido. Então, qual a nossa recomendação aqui? Estudem também. A gente está passando aqui a lição, claro, segundo a palavra de Deus, mas também seguindo a doutrina que a nossa igreja respeita e tem como base.
Mas pode ser que não seja necessariamente dessa forma. E ao longo dos estudos vocês descubram outras coisas. Então, assim, não se escorem nisso, como a minha mãe fica falando, tomara que eu morra logo. Não, calma aí, não é bem assim. Não é bem assim. Então, estudem, não apenas se alimentem do que é passado aqui. Estudem segundo a palavra de Deus. Se vocês estudarem e mantiverem o posicionamento de vocês, maravilhoso, mas estudem. É verdade, a gente não pode ficar preso a um entendimento, irmão. A gente tem que renovar nosso entendimento. Cristo fala, né, se possível fosse, até os escolhidos seriam enganados. E nos últimos dias, ele ia abreviar o tempo do sofrimento, porque senão até os escolhidos não suportariam. Olha só, então quer dizer, vai ter escolhido na tribulação. Vamos parar para raciocinar. De repente eu estou com o meu entendimento errado a vida inteira. Estou plenamente de acordo com Everton. Mas o que acontece? Eu tenho que estudar e buscar esse entendimento com o Espírito Santo, porque senão eu vou ficar preso a entendimento de outra pessoa. A gente tem que parar de ser crente, de dar testemunho do outro. Não, dê o seu testemunho. Pode tirar a oferta. Já tirar o microfone dele. Amém. A certeza que temos é o quê? A vinda do Senhor. Amém? Todo mundo concorda? Amém. Levanta então, por favor. Vamos orar para encerrar. Vocês viram que eu terminei cedo, né? Não foi culpa minha. Mas é bom, gente, é bom. A gente quer incentivar muito a vocês buscarem, estudarem a palavra de Deus, que é muito maravilhoso, é incrível. Você cria um amor realmente. Quanto mais você lê e entende ao Senhor, você quer mais e mais dele. Então, vamos orar. Feche os seus olhos. Senhor Deus Pai, muito obrigado, Senhor, por essa aula, por essa manhã tão maravilhosa, Senhor, onde ouvimos, Senhor, que o Senhor realizará grandes coisas, meu Pai, também, Senhor. Já tem realizado, Senhor, nesse tempo, meu Pai, vai realizar grandes coisas, meu Pai, a sua vinda, Senhor, gloriosa, Senhor. Oh, Pai, ao mesmo tempo que queremos, Senhor, sabemos que devemos pregar o Evangelho, Senhor, devemos evangelizar, Senhor, para as pessoas, meu Pai, para que elas não vá para o inferno, Senhor, não estejam condenadas, Senhor. Te pedimos, Pai, ousadia, Senhor, para falar em Teu nome, Senhor, para falar com as pessoas, meu Pai, nos dê um senso de urgência, Senhor, porque a sua vinda é certa, meu Pai, e todos nós aqui concordamos, meu Pai, que a sua vinda é certa, meu Pai, o Senhor virá, meu Pai, para nos salvar, Senhor, para nos levar, Senhor, para casa, Senhor, mas que em nome de Jesus possamos, cada um aqui, Senhor, fazer a sua parte, Senhor, pregando o Evangelho, falando do Teu nome, sendo exemplo, Senhor, em nome de Jesus, caráter de Cristo, Senhor, a mente de Cristo, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Engrandecido seja o Teu santo nome nesse lugar, Pai. Que o Senhor esteja também no culto, Senhor, e no restante do nosso dia, Senhor. Vá conosco a todo momento, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Amém. Gente, quem quiser beber água, vai rapidinho, tá bom?